Marcos 13, 31 a 32, eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 13, verso 31 e 32. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos ao Senhor pela tua palavra lida, e eu imploro que o Senhor agora abençoe a exposição da palavra, que o Senhor me dê sabedoria para expor esses pequenos versos, mas que são tão cheios da boa teologia da palavra, e cheios de esperança, mas também alerta para que sejamos vigilantes. Que o Senhor me dê graça de ser fiel na exposição, e que o Senhor também dê graça ao teu povo para ouvir com diligência a palavra do Senhor. Como o nosso símbolo de fé disse, a palavra tem que ser ouvida com diligência, com preparação, com amor, com oração, e depois de ser ouvida, deve ser praticada por cada um dos teus servos. Que assim seja conosco, e que este conjunto de coisas, o pregar, o ouvir e o praticar, tudo isso concorra para a glória unicamente do nome do Senhor. E em último lugar, não menos importante, perdoa os muitos pecados que temos, ó Deus, e que estes pecados não atrapalhem o ouvir a palavra do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, estamos chegando nos finalmente do sermão profético, e é importante que nós reprisemos o que vimos até aqui, porque nestes versos há uma mudança na fala de Jesus. Então, o que vimos até aqui? Nós temos mostrado que o sermão profético do capítulo 13 de Marcos, do verso 3 até o verso 30, toda esta grande parte, que é a maior parte no Evangelho do Senhor segundo Marcos, já aconteceu. O Senhor Jesus Cristo estava respondendo ali principalmente a pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo de Jerusalém. O que motivou esse sermão foi a fala dos discípulos. Os discípulos saíram do templo e olharam para o templo com Jesus e disseram: vede, Senhor, que grandes pedras, que grandes construções. Jesus então fala algo que estarreceu os discípulos. Ele diz: estas pedras não ficarão em pé, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então os discípulos perguntam: quando isso vai acontecer? Quais são os sinais que isso vai acontecer? E o sermão profético basicamente é a resposta destas perguntas. E Jesus então mostra que naquela geração dos apóstolos, todas as coisas profetizadas até aqui haveriam de acontecer. Na semana passada nós vimos que esta parte do sermão em que diz coisas para a geração dos apóstolos é encerrada com a parábola da figueira, que Jesus disse: vocês conseguem observar a figueira e entendem que o verão está aproximando. Então, quando vocês virem todos esses sinais, está próximo às portas, ou seja, a vinda do reino de Deus, ou seja, Cristo voltando para julgar Jerusalém e o templo naquele primeiro século. Então, as fomes, guerras, terremotos, perseguições, pregação, grande tribulação, tudo citado até aqui já aconteceu. E agora Jesus então muda o discurso
ele vai responder uma pergunta que Marcos não registra, mas o Evangelho do Senhor, segundo Mateus, registra. Os discípulos fizeram uma terceira pergunta: quando ou o que aconteceria na consumação dos séculos? Marcos nos dá essa resposta do verso 33 do verso 31 até o verso 37. Hoje nós vamos ver essa primeira parte, porque a segunda parte, do verso 33 ao 37, é uma parábola, é uma explicação aplicando aquilo que Jesus disse sobre então a sua volta. Para nós interpretarmos esses dois versículos, é necessário que nós usemos aqueles dois princípios que durante todo o sermão profético nós temos usado, lançado mão deles. Quais são esses dois princípios? O texto depende de três coisas para ser interpretado: contexto, contexto e contexto. E o segundo princípio: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então textos mais escuros, textos mais curtos, mais difíceis, são interpretados à luz de textos mais claros. Esses dois princípios, como nós vamos ver, são extremamente necessários para nós interpretarmos as palavras de Jesus aqui. Afinal, elas são breves e enigmáticas. Então todo o escopo das Escrituras vão nos ajudar a interpretar esse texto. Mas o que Jesus quer ensinar com esses dois versículos? Jesus mostra, em primeiro lugar, que os céus e a terra passariam enquanto a sua palavra é firme, e a sua volta se daria num tempo desconhecido. Então, três coisas: céus e terra vão passar. Segunda coisa, a sua palavra não vai passar. Terceira coisa, a sua volta acontecerá num tempo desconhecido. Vamos ver estas verdades. Diz o verso 31: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como eu disse, queridos irmãos, esta parte do sermão está respondendo à terceira pergunta dos discípulos, que não é registrada por Marcos. Os discípulos haviam perguntado também sobre a consumação dos séculos. A consumação dos séculos era uma expressão tipicamente usada para o fim da história como conhecemos, ou seja, para o último dia, para aquele derradeiro dia que a Bíblia chama tipicamente de o dia do Senhor, ou seja, o dia da volta gloriosa de Jesus. E essa parte agora vai ser respondida, e Jesus então nos mostra algo surpreendente. Ele diz o quê? Céus e terra passarão. Então, na consumação dos séculos, ou seja, no dia final, no dia da volta de Jesus Cristo, céus e terra têm que passar. E essa expressão é cheia de significado teológico, mas infelizmente aqui nós temos só um versículo. Por isso nós vamos precisar de toda a Bíblia para entender o que Jesus está falando aqui em linguagem apocalíptica. Ou seja, a linguagem de Jesus, mesmo que certas coisas literalmente vão acontecer, não é uma linguagem literalista. Lembre-se, o sermão profético traz consigo uma linguagem apocalíptica, profética, em que as partes literais têm a ver com os marcadores temporais, e as outras partes trazem essa linguagem cheia de metáforas, cheia de coisas vívidas para ensinar realidades espirituais. Então vai ser difícil aqui nós entendermos o que é literal e o que não é, mas o grande ensino vai ser fácil da gente pegar. Então o que Jesus quer dizer? A primeira coisa que Jesus quer dizer aqui, nós vamos precisar do texto de 2 Pedro 3,10, que nós lemos na nossa liturgia, que diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja que o apóstolo Pedro, interpretando para nós as palavras de Jesus aqui do sermão profético, nos mostra duas realidades imprescindíveis. Primeiro, o dia do Senhor será como o ladrão vindo.
mostrando para nós então que esta realidade da volta de Cristo é como a chegada do ladrão nas nossas casas. O ladrão não chega na sua casa, bate em interfone, a campainha ou no portão e fala assim: fulano, à meia-noite eu vou passar na sua casa e vou te roubar. Se ele fizesse isso, não seria surpresa. Você estaria esperando com a polícia pegaria aquele homem e nada aconteceria com a sua casa. Então, o dia do Senhor vir como ladrão tem a ver que será algo que as pessoas não esperam. Por isso, no sermão profético segundo Mateus, ele registra essa mesma parte, mostrando que será como no dilúvio. As pessoas estarão comendo, dançando, dando em casamento, ou seja, vivendo a vida normal. Então vem o dilúvio. Assim será a volta de Cristo. Ou seja, as pessoas estarão vivendo a vida normal. As pessoas não estarão olhando e falando assim: está vendo? Estrela está caindo, está vendo? Terremoto está acontecendo, está vendo? O abominável da desolação chegou. A gente já viu que tudo isso ficou para trás. A vinda será como ladrão. Lembre-se, irmãos, a Bíblia interpreta a Bíblia. Se há sinais, não é como ladrão, ou uma coisa ou outra, não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Isso quebra a primeira lei da lógica, a lei da não contradição. A não pode ser B ao mesmo tempo na mesma relação. Ou, se a vinda de Jesus tem um monte de sinais, não tem como ser como ladrão. E como, convenhamos, dizer que vai ser como ladrão é algo muito mais simples, não é? Do que se interpretar todas as outras coisas. Então essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que Pedro nos mostra aqui é que esse dia os céus e terra serão mudados, passarão, e ele mesmo diz: serão abrasados. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer com a natureza é que haverá uma grande conflagração, ou seja, uma purificação pelo fogo. Deus tem mostrado a partir da Escritura, e aqui esse texto de Pedro ele é muito claro, que a terra, queridos irmãos, vai ser purificada. Lembre-se, quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no Éden, manda cultivar e guardar a terra, e Adão então seria o príncipe deste mundo. No entanto, Satanás levou Adão a cair, e Satanás passa a ser o príncipe desse mundo, e a terra então é amaldiçoada pelo Senhor. Quando Deus destina a maldição dada a Adão, ele diz que por causa dele a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E então a obra de Jesus Cristo vai reverter isso. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para ele, para a cruz, há uma coroa em Jesus Cristo, mas não uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos, porque Jesus estava levando ali não só a ira de Deus sobre os homens, mas a maldição de Deus sobre a terra. Paulo diz que Cristo estava naquela cruz, ou Deus estava por meio de Cristo naquela cruz, reconciliando consigo o mundo. Às vezes a gente pensa na obra de Jesus só em termos de salvação dos eleitos, mas isso é muito pequeno, isso é muito tacanho. A obra de Cristo é muito maior do que salvar os seres humanos, pecadores e que são eleitos. A obra de Cristo também vai restaurar o universo criado por Deus. Deus não vai julgar fora a sua criação. Deus tem interesse, cuidado pela sua criação. Então, nesse último dia, a redenção será completa. Não somente os nossos corpos ressurgirão perfeitos, mas também a criação ressurgirá perfeita. Cristo vai libertar de uma vez por todas esse mundo criado da maldição do pecado. Por isso o fogo traz aqui a ideia o quê? Purificadora. A ideia de que o fogo vai limpar as escórias do pecado nesse mundo. Apesar da criação inanimada, e a criação que é animada, mas não é moral, não ter pecados, mas ela sofre com os efeitos do pecado. Veja, os animais antes da queda, eles eram o quê? Vegetarianos. Eles não se matavam, eles não se destruíam.
E isso aconteceu por causa da queda, mostrando que o mundo está em confusão, foi afetado pela maldição. Sim, pasmem, o Tiranossauro Rex comia não carne, comia folhas. É por causa do pecado que essas coisas aconteceram. A morte entrou no mundo por causa do homem, por causa do pecado do homem. Então, a ideia de fogo aqui é a ideia do cadinho, de tirar as escórias, como se tira as escórias dos metais. Então, a preciosa criação do Senhor, a joia da criação do Senhor, será purificada. A segunda coisa que acontecerá na volta de Cristo em relação à criação é que a terra não será dizimada junto com o céu, mas ela será rejuvenescida. Os mesmos céus e as mesma terra será rejuvenescida pelo Senhor. Em 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Apocalipse 21:1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aqui é importante nós notarmos uma coisa: quando você diz novo céu e nova terra, é interessante que nós aqui meditemos um pouquinho nesses versos, para nós não termos uma ideia equivocada do que é novo céu e nova terra. Por quê? A Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. E o grego, meus irmãos, era muito mais completo do que o português. Havia, por exemplo, 2 palavras, pelo menos, para designar algo novo. Uma palavra é muito conhecida por vocês, é a palavra neo ou neos. Lembra lá do filme do Matrix? O neo? Pois é, vem do grego. O neo ou neos é algo totalmente novo. Deixe-me exemplificar. Imagine que o seu pastor invente a máquina de teletransporte. Então eu vou me teletransportar a partir de agora, não preciso mais de carro. Existe uma máquina de teletransporte? Não, então é totalmente novo. A palavra usada no grego seria neos. Agora, existia outra palavra chamada kainos, que é a palavra usada nesses 2 textos, que significa algo novo, mas reformado, transformado, mudado. Imagine que você tem um fusquinha que você goste muito, e você não tem como reformar esse fusquinha. Aí eu escrevo uma carta para o Luciano Huck, Lata Velha, contando sua história, falando aquela monte de coisa, né, melosa. Aí ele pega a sua carta e fala assim: tá bom, vamos reformar o fusquinha. Aí ele pega o fusquinha, põe o motor novo, limpa o assoalho, pinta, coloca rodas novas. Deixou de ser um fusquinha? Deixou de ser o seu fusquinha? Não. Ele é completamente novo? Não, ele foi reformado. A palavra novo céu e nova terra aqui, essa expressão é essa, ou seja, o céu e a terra como nós conhecemos não será algo totalmente novo, inédito, vai ser reformado, vai passar por mudança. E é interessante que toda a Bíblia aponta essa ideia. Em Hebreus 1:10-12, que é uma citação do Salmo 102, o autor de Hebreus explica isso para a gente. Ele diz: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terá fim. Então aqui o autor de Hebreus, citando o Salmo 102, ele interpreta para a gente uma coisa: Deus é sempre o mesmo, mas a obra da criação está sujeita à mutabilidade, e a maior mutabilidade será no final, quando o céu e a terra forem de fato mudados para sempre, renovados. E veja que esta realidade ainda traz consigo algo muito melhor do que só céu e terra renovados.
Lá em Apocalipse 21, nós lemos o verso 1, mas do verso 2 até o verso 7, mostra que o próprio céu vai descer para habitar no novo céu e nova terra, a Jerusalém que descia dos céus e o tabernáculo de Deus com os homens, mostrando para nós o seguinte: o fim da história não é o céu, o fim da história é novo céu e nova terra. É interessante, os cristãos ficam assim: eu estou doido para ir para o céu. Eu não, eu estou doido para ir para o novo céu e nova terra, porque no céu vai estar só minha alma, e meu corpo ainda vai estar na terra, mas eu não sou só alma, eu sou corpo e alma. Eu tenho que esperar novo céu e nova terra, porque é nessa realidade que os nossos corpos renovados, com a nossa alma renovada, em céus e terra renovados, estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo, cultuando e bendizendo a Ele para todo sempre. Isso vai ser a perfeição. A terceira coisa que nós aprendemos sobre céus e terra passar é que o reino orgânico deixará de ser fútil, ou seja, essa criação vai deixar de ser fútil. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, deixe-me citar o texto que eu estou falando aqui. Romanos 8, 19 a 22 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ou melhor, à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo mostra nesse capítulo 8 dele, escrevendo aos Romanos, que a criação está sujeita à vaidade, e como eu li aqui, à futilidade. O termo vaidade aqui não é a ideia de orgulho superficial, como se disséssemos assim: veja que indivíduo convencido, olha como essa pessoa é vaidosa. Não, ele significa futilidade ou falta de eficiência, mostrando para nós o que? A criação que nós conhecemos, ela é ineficiente. O tempo presente marca a ineficiência da criação por causa da maldição que Deus lançou sobre ela. Deixe-me exemplificar isso de maneira que vocês vão entender facilmente. Pense que você é um lavrador. 100% das sementes que você lança na terra vão produzir? Nunca vão produzir. Por quê? Porque a criação é ineficiente. Pense nos animais. Todos os animais que nascem, eles sobrevivem à, entre aspas, infância deles? De jeito nenhum. Já viu as tartarugas marinhas? Elas botam centenas de ovos, uma chega à fase adulta, mostrando que a nossa criação é ineficiente, fútil no dia de hoje, porque ela não frutifica como ela foi planejada para frutificar por Deus. Ela é como se fosse um homem forte, lutador e campeão mundial de boxe, que está diante de outro lutador, mas ele está amarrado. O que ele pode fazer com as potencialidades dele? Nada. A criação é assim. É por isso que nós temos doenças vegetais, é por isso que nós temos vírus que dizimam os animais, é por isso que os animais se matam, é por isso que há tempos atrás nós tivemos a pandemia e centenas de milhares de pessoas morreram, porque a criação está gemendo, esperando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, quando Deus a tirar da futilidade, quando Deus a resgatar de maneira última e final. Céus e terra passarão. A quarta coisa que significa céus e terra passarão é que a natureza irá harmonizar-se. No tempo presente, nós chamamos a natureza de feroz, selvagem, não é assim? Os animais não são ferozes, selvagens? Volta comigo, pega uma máquina do tempo lá para o Éden. Imagine
um leão gigantesco, forte, né? Aquele lá dos Mapogo, Sequema, ou então o Scarface, tem até documentário sobre esses leões, foram os leões mais mortais que já existiram no planeta, ninguém chegava perto deles, eles matavam crocodilos, hipopótamos, tudo, enormes, gigantescos. 6 irmãos dizimaram a África. Imagina um leão desse, você ousaria chegar perto dele? Adão podia fazê-lo, e não só Adão, as vaquinhas, os antílopes, as gazelas, os gnus. A natureza estava em harmonia. Por isso que quando Cristo voltar, a passagem de Isaías, que já se cumpriu de maneira espiritual no reino, vai se cumprir de maneira última e final. Qual? O leão pastará com o cordeiro, a criança meterá a mão no basilisco. Ou seja, aquele texto maravilhoso de Isaías, que diz que a criação será harmonizada, se cumprirá aqui. Os animais não estarão em guerra, nem com eles e nem conosco. Lembre-se que quando Noé saiu da arca com a sua família, eram 8 pessoas, existia uma população de animais muito maior, terrestres e também os marinhos. Então, grandes animais marinhos, Deus teve que meter medo nos animais para eles não dizimarem os homens. E a partir daí nós estamos em guerra. É por isso que quando às vezes a gente vê animais ferozes sendo domesticados, a gente fica embasbacado, não é mesmo? Vocês conhecem a história de Pocho, o crocodilo? É um crocodilo americano que ele tinha quase 5 metros, e um homem o domesticou, nadava com ele, rolava com ele, colocava a mão dentro da boca dele e ele não fazia nada. Isso é o que? Uma reminiscência da criação harmônica. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. E aí você vai ouvir de novo: eis que tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Mas o que mais que esse versículo ensina para a gente? Além de tudo isso, diz Jesus: as minhas palavras não passarão. A segunda coisa que esse versículo ensina tem a ver com a firmeza das palavras de Jesus. Ele havia dito anteriormente que as suas palavras iam se cumprir dentro de 40 anos, acerca da destruição de Jerusalém. Jesus havia prometido e profetizado de coisas difíceis de se cumprirem, de coisas que, como nós vimos em todo o sermão profético, dependia de cumprimentos milimétricos, num espaço de 40 anos. E agora Jesus diz de algo muito maior: céus e terra serão transformados. Então a fala de Jesus, comparativamente agora, é muito maior, muito mais importante. E por isso Jesus, para afirmar no coração dos discípulos e de todos nós a certeza do cumprimento, ele diz: as minhas palavras não passarão. E aqui, meus irmãos, Jesus está usando um linguajar típico, profético de Deus, lá do Antigo Testamento. Em Isaías 40, 5-8 diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Com isso, Jesus está mostrando que eu que falo com vocês sou o mesmo Deus do Antigo Testamento que disse que as minhas palavras não podem passar. E aqui Jesus mostra então que tudo é mutável, tudo nesse mundo muda, menos a sua palavra, que na verdade tudo será purificado pelo fogo, mas a sua palavra não passa.
E é interessante que Jesus aqui vai além da linguagem de Isaías, porque ele fala de céus e terra, ou seja, o que pode ser à vista do ser humano mais firme e imutável do que céus e terra? Nada. E ele mostra que esses grandes símbolos, que são usados até pela palavra do Senhor, de imutabilidade, passariam, mas a sua palavra é firme, imutável, não pode cair. Então o que Jesus profetiza certamente aconteceria. Então aquele sermão profético da destruição do templo de Jerusalém aconteceria dentro de 40 anos, e a volta dele gloriosa, em que céus e terra passariam, ainda que nós não saibamos quando vai acontecer, certamente aconteceria. Então a pergunta para nós é: se é isso que vai acontecer, quando vai acontecer? E aí a resposta é difícil da gente aguentar, mas é a verdade. Você prefere uma mentira deslavada ou a verdade? Eu prefiro a verdade. A verdade é sempre melhor. E aí Jesus então diz uma grande verdade, que infelizmente os evangélicos dos nossos dias, por não lerem Bíblia, por não estudarem, por tentarem interpretar a Bíblia à luz das notícias, não conseguem se aquietar com ela. Qual? A respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. A primeira parte da fala de Jesus nesse versículo é categórica. Ele literalmente disse: ninguém sabe o dia que os céus e a terra vão passar. Ninguém sabe. E com essa frase, Jesus tinha um alvo: manter a mente dos seus discípulos em suspense, para que eles não pudessem, através de uma falsa imaginação, como nós fazemos nos nossos dias, querer fixar qualquer momento para a redenção final. Sabemos, meus irmãos, que a nossa mente é instável, muito mais quando nós somos estimulados por curiosidades vãs, e nós então, infelizmente, queremos saber muitas coisas que não são adequadas a nós. Os discípulos, lá em Atos 1, perguntaram mais uma vez antes de Jesus ir para o céu: Senhor, está na hora do Senhor restaurar as coisas? E ele falou: calma, não compete a você saber o dia e a hora. Cristo sabia da tendência dos discípulos de serem afobados, de querer desfrutar de um reino iminente e triunfante. Ele sabia da tendência deles, das coisas para o aqui e para o agora. Meus irmãos, durante a pregação de Marcos nós temos mostrado, infelizmente, os discípulos que nos representam, eles queriam um rei político, um reino para ontem, tudo com pressa. E diante disso, Jesus deseja para eles que a vinda dele em glória, na consumação dos séculos, seja objeto de expectativa e desejo, mas não de conhecimento, de ciência, para que eles não ousassem perguntar quando vai acontecer. Jesus deseja que seus discípulos caminhem por fé. Ele deseja então que nós não saibamos quando acontecerá, para que possamos esperar com paciência pela chegada desse dia. Isso leva à ansiedade santa, leva a uma vida estimulada em guardar os mandamentos de Deus, em se preparar para esse dia enigmático. Pense numa coisa, à guisa de comparação: se você soubesse que Jesus não vai voltar no tempo de vida seu, você seria tão fiel quanto hoje, que você não sabe quando isso vai acontecer? Deixa eu exemplificar isso de maneira mais simples. Eu dei um exemplo bíblico de que o ladrão não avisa quando vai chegar, não é mesmo? Por isso você se prepara, não é mesmo?
Você fecha a porta da sua casa, você coloca travas nas janelas, você coloca concertina, cerca elétrica, não é mesmo? Câmera. Se você tivesse plena certeza, absoluta certeza, de que um ladrão nunca ia entrar na sua casa, você se preocuparia com essas coisas? Deu para entender agora qual que é o intento de Jesus? Jesus quer que nós nos preparemos. Como que nós vamos nos preparar se Ele der todas as dicas, os sinais da vinda dEle? Dessa forma, ao ouvir essas palavras, nós devemos entrar em guarda e levar em consideração o que? Jesus exatamente quer isso dos seus discípulos: preparação, expectativa, fidelidade. Porque a parte principal da nossa sabedoria consiste, como disse Calvino, em a nossa mente estar dentro dos limites da palavra, e esta nos nortear. Então Jesus fez isso conosco. O limite é: vocês não sabem quando. Norteiem sua vida por isso. É por isso que Mateus registra todo o capítulo 25 do sermão profético, que Marcos não registra. Todas as parábolas do capítulo 25 de Mateus têm uma única temática: vigilância, preparação para a vinda do Senhor. Porque o grande problema dos seus discípulos não seria mais as coisas externas, como no tempo dos apóstolos, mas seria a própria indolência interna da igreja. Veja, qual é o grande pecado da nossa igreja? E eu não estou falando só dessa, de todas: a indolência. A indolência. Nós lemos aqui hoje a pergunta 61 do breve catecismo, que ao professar a fé, nós juramos como nosso símbolo de fé e prática, tá? Então você que é presbiteriano, você jurou viver isso aqui. Não está vivendo, azar o seu, está quebrando o terceiro mandamento, está mentindo para Deus, tá? Você viu o que estava escrito aqui? Quantos crentes hoje ficaram o dia inteiro deitados no sofá e não leram Bíblia e não fizeram culto doméstico? Ociosidade. Quantos crentes hoje não cumpriram o dever de fazer devocional nas suas casas e culto doméstico? Quantos pais de família hoje não ensinaram seus filhos a servir ao Senhor? Quantos dos nossos irmãos vieram hoje de manhã e não vieram à noite? Quantos dos crentes hoje estão nas roças e não estão na igreja, que é dia do Senhor, cultuando a Ele? E por aí vai. E se eu só peguei o quarto mandamento. Se eu falar do quinto, do sexto, do sétimo, do primeiro, do segundo, do terceiro, você vai ver que o grande problema da igreja dos nossos dias é o quê? Indolência espiritual. Nós somos complacentes com os nossos pecados, nós gostamos dos nossos pecados, nós estamos quase como escravos deles. Nós nem sequer lutamos contra essas coisas, e ainda achamos doideira viver em fidelidade. Dentro da igreja presbiteriana é os neopuritanos. Que neopuritano, rapaz? É só ser fiel aos símbolos de fé, e cada pastor jurou ser fiel a esses símbolos de fé. Se não é, é mentiroso. Você não deveria nem ter ele como pastor, porque quem não faz o que prometeu é mentiroso, não é? Imagina que eu prometi para o meu filho dar para ele um carrinho de Natal. Se eu não faço, eu sou o quê? Herói? Não, eu sou mentiroso. Só que nós estamos transformando os bandidos em heróis, né? Somos nós. E aí Jesus mostra o quê? O problema é isso. E aí ele diz: eu não vou falar para vocês quando eu vou vir. Para quê? Para que vocês vigiem, para que vocês não sejam preguiçosos, indolentes. E aí veja, Jesus não fala só que nós não sabemos. Ele diz: nem os anjos no céu. Ou seja, nem mesmo os anjos que trabalham para o Senhor, que vivem no céu, ao redor do trono, cantando santo, santo, santo e adorando a Deus, não sabem o dia da vinda de Jesus Cristo. Calvino, ao falar sobre isso, diz: para que os homens não se sintam desconfortáveis por não saberem esse dia, Cristo representa os anjos como seus associados neste assunto,
pois seria uma prova de orgulho excessivo e cobiça perversa desejar que nós, que rastejamos na terra, saibamos mais do que é permitido aos anjos dos céus. Então, aqui Jesus ainda instila em nós a humildade. Não são só vocês, mas também aqueles que vão trabalhar para o Senhor no dia da volta do Senhor. Eles também não sabem o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, pasmem, como se não fosse bastante eu e você não sabermos, como se não fosse bastante os anjos não saber, Jesus aprofunda, ele diz: nem o Filho. Calma, aqui nós precisamos de um elaborado estudo sobre o que Jesus está dizendo, para que nós não caiamos em problemas quanto à teologia acerca do Filho. Nós precisamos de ter uma compreensão ortodoxa da pessoa do mediador e sobretudo da encarnação. Lá no concílio ecumênico de 451, que aconteceu em Calcedônia, a igreja reconheceu que Cristo ser Deus e homem se trata de um grande mistério, que ninguém é capaz de compreender, e que as duas naturezas de Cristo, elas estão unidas em uma única pessoa, a pessoa do mediador. Por isso, aquele concílio, ele teve uma posição firme: Cristo é vera Deus e vera homo, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No entanto, aquele concílio também definiu uma coisa: limites à especulação sobre esse assunto, mostrando que as naturezas de Cristo, ainda que unidas em uma só pessoa, elas não se misturam, não se confundem, não se dividem, não se separam, e que cada natureza retém os seus próprios atributos. Isto é, teologicamente falando, a natureza humana de Jesus é uma natureza humana como a nossa, exceto no pecado, e a natureza divina de Cristo não transmite atributos divinos à sua natureza humana. Por outro lado, a natureza divina de Cristo é tal como a do Pai. Então Cristo é onisciente, onipresente, onipotente, e todos os atributos que Deus o Pai e Deus o Espírito Santo tem na sua natureza divina, Ele tem. Contudo, a sua natureza humana não confere à natureza divina atributos. Portanto, a natureza divina é puramente divina. Então deixa para vocês eu ensinar e exemplificar essa coisa difícil que eu falei até aqui. Quando Jesus suou lá no Getsemane, foi a natureza humana de Jesus que suou. Quando Jesus teve fome, foi a natureza humana de Jesus que teve fome. Quando Jesus morreu, foi a natureza humana de Jesus que morreu. Por outro lado, quando Jesus demonstrou conhecimentos sobrenaturais, por exemplo, lá em Marcos 2, do coração dos escribas que estavam diante dele, ele o fez na sua natureza divina. Quando Jesus, aqui no sermão profético, falou daquelas coisas todas que viriam, ele falou da sua natureza divina, comunicando consciência, ciência para a sua natureza humana. Então é por isso que Jesus sabia com mínimos detalhes o que aconteceria em 40 anos. E por isso também ele não sabia o que aconteceria naquele momento como homem, o que aconteceria nos séculos e milênios vindouros acerca da volta gloriosa dele. A sua natureza humana até aquele momento era ignorante quanto a isso. A sua natureza divina não havia informado a ele quando aconteceria a volta gloriosa de Jesus Cristo. Então, como homem, até aquele momento, de fato, ele não sabia. Até aquele momento. Porque quando Jesus morre, ressuscita, e as limitações corporais dele são tiradas, e mais do que isso, se cumpre o Salmo 110, se cumpre Daniel 7, 13 e 14, se cumpre o Salmo 2,
e outras passagens bíblicas, Jesus aparece aos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus, na sua natureza humana, foi elevado aos supremos céus, sua natureza humana foi glorificada, ainda que não deificada. É por isso que a natureza humana de Jesus não está na ceia, como os católicos acreditam. Ela está nos céus, mas glorificada. E como agora é glorificado, Jesus, como homem, também conhece os mistérios do tempo da sua vinda. Então, até aquele momento, nem Jesus sabia. O que isso implica? Implica, meus irmãos, infelizmente, da prática terrível que os cristãos ao longo da história, por conta do seu orgulho e a negligência do que está escrito nesse versículo, têm praticado. O que é? A tentativa de marcar a data da volta de Jesus Cristo. Jesus não quer que nós especulemos quanto a essa data. Jesus quer que nós esperemos, preparemos, vigiemos, mas não saibamos. Como nós vamos ver na semana que vem, Jesus vai contar uma parábola para passar essa lição para os discípulos. Porque a volta gloriosa dele seria diferente da vinda dele em juízo no ano 70 para julgar Jerusalém. Aquela vinda, não no sentido físico, literal, todos os sinais Jesus deu. Na semana passada nós vimos os 6 sinais registrados por Marcos: perseguição, fomes e terremoto, guerras, pregação do Evangelho. Mateus ainda registra a grande apostasia da igreja, ou seja, rumores de guerra. Todos aqueles sinais se referiam àqueles dias, e a lição era essa: parábola da figueira. Vocês podem saber quando Jerusalém e o templo vão ser destruídos, eu estou dando sinais para vocês, mas e agora? Ninguém sabe. Eu não vou dar sinais. E a Bíblia então é unânime em dizer que a volta gloriosa de Jesus não terá sinais. E aqui então a gente tem esse grande contraste do sermão profético. Os 7 sinais para a destruição de Jerusalém e do templo fazem contraste com a ignorância acerca do tempo da volta gloriosa de Jesus Cristo. Isso é um grande contraste, e é assim que a gente tem que interpretar esse sermão. Até o verso 30, Jesus estava falando de algo muito claro, que haveria sinais que aconteceria naquela geração em 40 anos, destruição do templo de Jerusalém. Daqui em diante, Jesus vai mostrar de algo que é uma incógnita: quando vai ser? Ninguém sabe. Por isso que todas essas seitas que querem marcar, todas essas seitas que querem marcar o dia da vinda de Jesus estão erradas. E até aqueles pastores presbiterianos, como Augusto Nicodemos e como Hernandes Dias Lopes, que têm falado um monte de asneiras sobre esse sermão, estão errados. A interpretação de Calvino, a interpretação de Spurgeon, a interpretação de Matt Henry, dos pais reformados, todos eles, é essa interpretação. Será que aqueles homens geniais, sábios, e que contêm todo o resumo histórico até o dia deles, interpretando o sermão desse jeito, estão errados? Ou esses aí que nasceram hoje, que não tem um pingo de teologia bíblica direito, que os sermões são pífios e patéticos, e que o povo fica endeusando, será que eles é que estão certos? Eu não apostaria minhas fichas neles. É igual entrar no ringue. O pastor entrou no ringue com o Mike Tyson. Você aposta no pastor, né? Eu não sou assim, mas que Deus lhe ilumine. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, como disse J.C. Ryle, Jesus estava aqui antevendo a incredulidade e ceticismo de muitos cristãos, entre aspas, que diriam como os falsos mestres nos dias de Pedro:
Onde está a vinda de Jesus? Em nossos dias o ceticismo tem crescido. Eu já estou na igreja há mais de 20 anos, muito mais do que isso. Era comum quando eu era moleque, sempre ouvir: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, prepare-se. Hoje as pessoas mal falam disso, mal vivenciam isso. O ceticismo está crescendo, mesmo que nós não falemos com as nossas bocas, mas os nossos corações estão cheios dele. Porque para nós parece improvável, depois de 2000 anos, o Senhor Jesus voltar. Nunca indaguemos qual a probabilidade disso acontecer. Por quê? Qual era a probabilidade do mundo ser destruído no dilúvio? Não tinha nem chovido até aqueles dias, e choveu e destruiu. Então, com certeza Jesus vai voltar. Por isso a única coisa que a gente tem que se perguntar é: o que está escrito na palavra? Jesus falou que vai voltar? Céus e terra vão passar? Parabéns, é isso que vai acontecer. Segunda coisa, deveríamos gravar muito bem as palavras do apóstolo Pedro. Nesses últimos dias vão surgir escarnecedores, andando nas suas próprias paixões e dizendo: onde está Jesus? Nós temos vivido os últimos dias, desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão, nós estamos vivendo nos últimos dias. Essa palavra nos mostra que já no tempo dos apóstolos, pessoas estavam dentro da igreja, vivendo como ímpios, pensando o seguinte: Jesus nunca vai voltar. E infelizmente, os nossos dias têm sido marcados por isso. As pessoas têm vivido como ímpios, porque não acreditam que Jesus vai voltar. Talvez não digam, mas as suas práticas demonstram isso. Veja bem, para os cristãos dos nossos dias, o que eles dão mais ênfase? São as coisas espirituais ou as materiais? É só o aqui e agora, não é? É dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é carro para aquilo, é roupa para aquilo, é celular para aquilo. Não é assim? É consumismo. Agora pergunta se lê Bíblia, pergunta se leu os comentários, livros que eu li para fazer esse sermão e para ver que os homens dos nossos dias estão equivocados. Não, existe indolência e preguiça. Coisas espirituais não estão no nosso coração. Então, mesmo que as pessoas não digam: ah, Jesus não vai voltar, elas vivem no ateísmo prático, como se Jesus nunca mais fosse voltar. E aí deixa eu dar um exemplo. Na minha época de seminário é um trem difícil, a gente aguenta cada coisa. Pasmem, um seminarista estava chegando a época da Copa do Mundo. Ele disse o seguinte: se o Brasil estiver na final da Copa e estiver para bater o último pênalti e Jesus estiver rompendo os céus, eu falaria: peraí, Senhor, deixa o Brasil ser campeão. Meus irmãos, ele não disse isso a título de comédia, ele disse isso seriamente. Um homem que ia ser pastor e que hoje é pastor presbiteriano, está ensinando pessoas. Terceira aplicação, algo para nos ajudar acerca do cumprimento e da infalibilidade da palavra é dito aqui, e faríamos bem nos perguntar: se você tivesse vivido há 2000 anos atrás, você teria pensado que é provável o Filho de Deus se fazer carne, vir ao mundo como um homem pobre, morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia? Não é mesmo? Seria provável ele ir para o céu, reinar sobre céus e terra, reger as nações com cetro de ferro? Não. No entanto, a gente sabe que Jesus nasceu como homem de dores, que morreu numa cruz, que ao terceiro dia ele ressuscitou,
que ele foi elevado aos céus depois de 40 dias, que ele enviou o seu Espírito depois de mais 10 dias, que ele destruiu Jerusalém e o templo no espaço de 40 anos. Então você pode ter certeza, Jesus vai voltar, porque as suas palavras vão se cumprir. Se elas aconteceram até agora, elas vão acontecer. Quarta aplicação: esse texto não diz para a gente o dia exato da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é propositalmente ocultado da sua igreja. O acontecimento é certo, o dia e a hora não. E foi profunda sabedoria de Deus e sua grande misericórdia que manteve silêncio acerca disso. E nós deveríamos agradecer a Deus por Ele não falar o dia e a hora, porque, voltando ao exemplo do sermão, se Jesus não voltasse nos nossos dias e nós tivéssemos a plena certeza disso, quão mais indolentes nós seríamos. Jesus aqui queria manter no nosso coração uma constante espera, um ânimo preservado de esperá-lo e de, entre aspas, como vimos Pedro falando, apressar esse dia. Por isso, em quinto lugar, imagine quão terrível seria nós sabermos que Jesus não voltaria nos nossos dias. Certamente muitos de nós cairiam em trevas espirituais tão profundas e desânimo tão profundo que seria algo terrível de ver. Por isso, essa ignorância é um motivo vivificador, tem efeito. Veja, muitos dos nossos irmãos no passado viveram em santa expectativa, viveram, meus irmãos, em extremo fulgor de fé, porque eles esperavam a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles estavam sempre preparados. Eles entenderam: virá como ladrão. E essa ignorância levou aquelas pessoas à fidelidade. Então, eu sei que a ignorância não é algo bom, afinal o povo de Deus perece por falta de entendimento, mas essa ignorância aqui, ela foi planejada para ser algo bom. Só essa, viu? Sexta aplicação: tenha um cuidado sobre esse assunto que a gente não deveria perder de vista. Não podemos permitir que a incerteza quanto ao dia e à hora nos impeça de dar atenção às profecias que Jesus disse que já se cumpriram. Desprezar o sermão profético que já se cumpriu até aqui seria uma grande armadilha. Desprezar todo o Antigo Testamento que se cumpriu na pessoa de Jesus seria também uma grande armadilha. Por outro lado, outra grande armadilha é fazer como muitos que têm dogmaticamente e de maneira positiva falado: Jesus vai voltar em tal e tal dia, e nunca reconhece o seu erro, e não são os humildes o suficientes para dizer: estamos errados. Todos esses deveriam a uma se arrepender e dizer: Senhor, nós não sabemos, nos ajude a sermos fiéis. Sétima aplicação: segundo esse texto, nenhum mero homem sabe. Então, queridos irmãos, sempre que você vê pastores pregando sobre sinais da volta de Jesus, sobre Jesus vai voltar na nossa geração, Jesus está às portas, você pode ter certeza, se aquele pastor não for mal intencionado, no mínimo ignorante ele é, e não está sabendo ler Bíblia, coitado, porque a gente acabou de já ver hoje, a Bíblia não pode contradizer a Bíblia. Se Jesus disse vai ser como ladrão, se Pedro disse vai ser como ladrão, se Paulo disse vai ser como ladrão, ou seja, não vai ter avisos, e você vê pessoas falando que vai ter avisos, olha, ignorantes eles são. Então a gente tem que ser o quê? Fiel às Escrituras, não a pastores, a Escritura.
Se um dia eu falar algo aqui que eu não conseguir provar para você biblicamente, não me escute o que eu estou falando. Seja fiel não a seu pastor, mas à palavra. Tudo que eu tenho mostrado para vocês aqui, eu tenho mostrado com boa teologia bíblica, mostrado textos, mostrado inúmeros livros, mostrado comentários da tradição reformada, para mostrar para você o que? Nós temos que ser humildes para entender. Jesus deixou claro, a destruição de Jerusalém, o templo estava marcado, tinha sinais. Agora Jesus não dá sinais. Então, já que Ele não dá sinais, sejamos humildes em entender isso e nos preparemos, ainda que nós não saibamos quando. Vai ser na nossa geração? Não sei. Vai ser daqui 100 anos? Não sei. Vai ser daqui milênios? Não sei. Quando Jesus voltar, o povo vai estar teletransportando? Não sei. O limite da palavra é: ninguém sabe. Isso é ser fiel, não é inventar. Mas inventar dá mais view, né? Dá mais like. Tanto que boa parte desses pastores aí não estão nem vivendo de igreja mais, só de YouTube. 8ª aplicação. Jesus disse que céus e terra passarão, referindo-se à redenção de toda a criação. Hoje nós gememos, mas também a criação geme. Então o que deveria estar no nosso coração é o que está, entre aspas, no coração da criação. A criação aguarda, a criação espera. Então nós deveríamos fazer o que? Aguardar, esperar, pensar nas coisas do alto onde Cristo vive, manter nossos pés no chão, mas nossos corações no céu. Lembre-se, a Bíblia diz: nós somos peregrinos e forasteiros, nossa pátria está nos céus, nós aguardamos novo céu e nova terra. Então, querido irmão, eu e você somos erva. Tudo que você pode conquistar nesse mundo é erva. Então não gaste a maior parte do seu tempo com as coisas desse mundo, invista nas coisas espirituais. Tem um homem famoso aí da internet que tem um Rolls Royce, carro caríssimo, né, de milhões de reais. Ele quer ser enterrado nele. É o Chiquinho Scarpa. Um amigo, o que adianta ser enterrado num Rolls Royce? Você vai levar? Tem um indiano aí que tem um relógio da Patek Philippe de 128 milhões de reais. Para que isso? Dá as horas igual um telefone. Vai levar isso para onde? O problema não é os ímpios agirem assim. O problema é que os crentes estão vivendo assim. O que importa é o aqui e agora. E em vez de estarem construindo mansões no céu, estão construindo mansões na terra. Em vez de estar entesourando para o céu, está entesourando aqui, que vem a traça, a ferrugem, o ladrão. Que Deus nos ajude a não ser assim. 9ª aplicação. Ainda que nós não saibamos exatamente como que vai ser e de que forma vai acontecer o novo céu e nova terra, nós não podemos ter uma visão limitada da redenção. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio salvar mais do que você e eu. Jesus veio salvar eleitos, mas Jesus veio salvar mais do que eleitos. Jesus veio salvar também toda a criação. Não tenha uma visão limitada do poder de Jesus Cristo. Toda a maldição vai ser tirada do ser humano e da terra, e nós então vamos viver com Cristo em novo céu e nova terra, assim como foi um dia no jardim templo, em que na viração do dia o Senhor encontrava-se com Adão para o culto. Nós vamos estar para sempre com Jesus em novo céu e nova terra. Não haverá fome, não haverá luto, não haverá choro, não haverá dor, não vai haver pecado, haverá só a justiça de Deus. Que realidade gloriosa! Que essa realidade lhe encha de esperança nos dias maus,
quando você estiver com depressão, quando você estiver doente, quando você estiver desanimado, quando você estiver lutando contra o pecado, quando você ouvir coisas de pessoas que você não gosta, quando o seu chefe lhe demitir de maneira injusta, quando você olhar para esse mundo tenebroso, tenha santa esperança: haverá novo céu e nova terra. E que Deus possa nos abençoar para viver em santa expectativa. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto com oração. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por essa mensagem de hoje, que apesar de ser tão profunda e dita em poucos versículos, é uma verdade tão animadora. Infelizmente, nós não temos considerado adequadamente essa mensagem. Até pastores renomados, como eu citei, e não para falar mal deles, o Senhor sabe do meu coração, estão querendo falar de coisas, ó Deus, que não deveriam falar. E o problema é que estão influenciando irmãos na ignorância. E esses irmãos, motivados pela ignorância, têm vivido um cristianismo mais relaxado. Há outros, no outro extremo desse quadro, é que não estão importando de maneira nenhuma com esse assunto, e que ao invés de meditar nesse assunto e aguardar, esperar pelo dia da volta de Jesus Cristo, estão vivendo como ímpios, com seus pés e corações na terra. Ah, Senhor, tenha misericórdia, dê-nos graça de ter um verdadeiro conhecimento das Escrituras, dê-nos graça de termos, ó Deus, uma verdadeira vivência das Escrituras, esperando, aguardando, apressando o dia de Cristo. Que nossos corações borbulhem por essa realidade e se preparem para essa realidade. Que nós, ó Deus, aguardemos novos céus e nova terra como um princípio de vida, como uma normativa para o ânimo espiritual. Que nós, ó Deus, sejamos humildes em ver nossa ignorância, mas usemos essa humildade ignorante, essa douta ignorância, para nos empenharmos ainda mais, para sermos virgens prudentes, servos vigilantes, homens e mulheres que esperam Jesus Cristo, vivendo em santo procedimento e piedade, como Pedro aplicou isso no capítulo 3, verso 14 em diante. Ah, Deus, anima a tua igreja nos nossos dias, com avivamento, com reforma, com perdão de pecados, com ardente expectativa desses céus que se desfarão abrasados e serão purificados. E Senhor, nos ajude, nós estamos fracos, combalidos e precisamos da ajuda do Senhor. Escuta esse pobre pecador. Eu sou miserável, eu sou um homem pecador, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, como disse Paulo, sou o pior de todos os homens, mas escute minha oração por meio de Jesus Cristo. Eu não oro por mim mesmo, eu não oro através de mim mesmo, eu oro por meio daquele que disse que as suas palavras jamais passarão, e eu posso confiar nele. Atende-nos, para a glória do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.